Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Gente, para quem não me conhece, acabou de entrar nessa live, nunca me viu na vida. Meu nome é Carolina, eu sou médica, sou pediatra e aqui no meu perfil eu ajudo mamães de primeira viagem a se sentirem preparadas, a estarem preparadas para a maternidade desde a gestação até os 2 anos de vida. Hoje a gente vai falar sobre sono. O tema da nossa live é soninho tranquilo, como ter noites mais calmas. Eu sei que é o que muita mãe quer. Quem aqui tá com dificuldade para fazer o filho dormir? Me fala. Não tá conseguindo colocar para dormir no horário certo, tá tendo muitos despertares durante a noite. Eu já vi, gente, tudo que é tática. Eu já vi gente colocando no carro para dar uma voltinha para conseguir passear e aí dormir. Essa aí é clássico de muitos anos já. Eu já vi recentemente mãe pegando o carrinho e aí na hora de ninar, ela coloca um chinelo para fazer tipo uma lombada toda vez que o carrinho passa e ficar ninando o nenê. Eu já vi mãe pular na bola de pilates, ficar pulando na bola de pilates para ajudar o bebê a dormir. Já ouvi gente falando que a música do Fala Mansa aqui, ó, é tiro e queda. Toda vez que colocar Fala Mansa, o bebê vai dormir. Já vi tudo quanto é tática. Ó, todo mundo muito difícil, chora até 3 da manhã, acorda muito de madrugada. Vocês sabiam que o sono do bebê, você consegue melhorar ele com mudanças muito simples na rotina? Porque no fim, a chave de tudo é a rotina, não só a rotina da noite, mas a rotina que você leva durante o dia. É isso que a gente vai conversar hoje. Nenhum bebê, gente, dorme igual um reloginho, tudo certinho, no horário certo, sem despertares. Todos eles nascem sem saber dormir. Então o sono ele tem que ser ensinado. E tudo que antecede esse sono é muito importante e vai acabar influenciando. Não sei se vocês sabem, mas os bebês, na verdade, 2 pessoas têm deficiência de vitamina, oh meu Deus, de melatonina. A melatonina, ela é o nosso hormônio que induz ao sono. É o nosso sinalizador do escuro. Quando a gente tem uma produção certinha, pulsátil de melatonina, então a melatonina aumenta à noite, diminui pela manhã, é quando a gente tem o nosso horário de sono reguladinho e a gente induz ao sono, consegue dormir, consegue acordar com disposição. Existem 2 pessoas, como eu falei, que não têm muita melatonina. Uma delas são os idosos. E é por isso que na época que você tem para dormir, que já está aposentado, que já está com os filhos todos criados, você acorda 5 horas da manhã para varrer calçada, porque não tem tanta melatonina. Outra população que não tem muita melatonina são os recém-nascidos, principalmente até os 3 meses de idade. Então, além de eles nascerem sem saber dormir, isso ter que ser ensinado, eles ainda têm toda uma questão hormonal que acaba dificultando todo esse processo. E vocês vão ver que não é simplesmente dar melatonina para ele dormir melhor, porque muita coisa influencia e envolve todo esse processo do sono. O sono, no fim, ele é uma construção. Inclusive, ele é uma construção diária, não só para os bebês, mas para a gente também. Então, ele precisa ser ensinado e, como eu falei, todos os hábitos que a gente leva durante todo o nosso dia, mas principalmente os hábitos que a gente leva à noite, eles influenciam muito, não só na hora que a gente vai dormir, ou o tanto que a gente dorme, ou quantas vezes a gente dorme, mas na qualidade do nosso sono, quão bem a gente dorme. Por isso que a gente pode, inclusive a gente deve criar um ambiente e hábitos que vão favorecer um sono mais tranquilo. Os bebês que têm uma rotina que é consistente, normalmente eles dormem melhor porque eles já sabem o que vai esperar, eles têm a questão da previsibilidade. E previsibilidade é tudo na vida de uma criança. Não só para o sono, também da rotina do dia, para evitar birra, para comer. Quando os bebês, na verdade, têm noites mais calmas, não é só o bebê que ganha, né? É a família como um todo que consegue ter um sono mais reparador, que consegue ter energia para curtir todos os momentos que vêm a seguir.
Ah lá, ó, só dorme no peito. Acorda quando eu boto no berço. Mesmo quando eu posiciono o bumbum primeiro, ó. Acorda várias vezes, ela não gosta do carro. Nando, olha lá, uma falando que fala mansa ajuda. Gente, será que assim daqui a um tempo vai ser comprovado pela ciência, fala mansa realmente ajuda a dormir? Gente, quando a rotina e a higiene de sono, elas não estão certinhas e muito bem ajustadas, não só na rotina do bebê, mas na rotina familiar como um todo, qualquer outra medida que você tomar, elas não vão durar. Por mais que elas funcionem agora nesse momento, porque você não está construindo um sono para o seu bebê a cada dia. Você não está construindo uma rotina que vai continuar aí para sempre. Não, você está tomando uma medida momentânea para resolver um problema momentâneo. E pode ser, inclusive, que essa medida momentânea vá te atrapalhar no futuro. E a gente vai falar sobre isso. Eu falei aqui sobre a questão da higiene de sono. No fim, vocês sabem o que é higiene de sono? Vocês já ouviram falar? Porque não tem como falar sobre sono do recém-nascido ou até do adulto sem conversar antes sobre higiene de sono. A pessoa tentei a do Fórmula Mansa, não deu certo. Higiene do sono é literalmente uma higiene. Então é você limpar da rotina e do momento de dormir tudo que pode atrapalhar esse dormir, que pode levar a vários despertares durante a madrugada. Então imagina você, teve um dia completamente corrido, chega, vai pra academia, vai lá, faz um jump com uma música altíssima, super animada, vou chegar em casa, deitar na cama e dormir. Gente, isso não acontece, você chega assim, ó, a 1000, cheio de endorfina no corpo. Então você tá muito agitado, não vai te ajudar a dormir logo em seguida. É o contrário, tem que ser mais relaxante. Você fala, nossa, mesmo quando dá o horário, eu fico lá assistindo TV e não dá sono. Eu não tenho sono às 10 da noite, vou ter sono só meia-noite, fico assistindo TV para ver se esse sono vem. Agora tenta você diminuir a luzinha da sua casa, ficar aqui ó, uma meia luz, desligar a TV e abrir um livro para ler. Eu garanto que não dá 15 minutos de leitura que você já vai estar capotado na sua cama. Isso é higiene de sono. Não dá para você pensar em dormir, gente, sem ter uma boa higiene de sono. Você pode falar, não, quando eu trabalho muito, eu posso ir pra academia, eu posso fazer o que quiser. Aí, ó, eu durmo em segundos. Eu posso fazer o que quiser. Quando eu tô muito cansada, eu chego e durmo. Só que com o bebê, não é tão fácil assim. Porque você já viveu alguns anos da sua vida e você sabe que você tá cansado e o que você precisa é dormir. O bebê não. Ele vai simplesmente, quando ele tá com muito sono, se sentir muito cansado, ficar completamente estressado por conta disso. Isso vai aumentar os hormônios de estresse, o cortisol dele, vai deixar ele mais estressado, vai piorar e aí ele acaba não dormindo. É mais ou menos similar a, sabe, momentos da sua vida que você tá tão, mas tão cansada, precisando tanto dormir que você deita e você não consegue dormir de tão cansado que você tá? É mais ou menos isso que acontece com o bebê. Então, o sono, ele precisa ser ensinado, a gente precisa ensinar como dormir e a gente precisa deixar um ambiente que seja propício para uma noite tranquila. E o que a gente está falando de higiene de sono? Então, tem a questão do ambiente, tem que ser um ambiente propício. Então, passou das 17 horas da tarde, 18 horas da noite, no máximo, já vai começar a higiene de sono dessa casa. Então, vocês já vão começar a deixar todo o ambiente propício para ir encaminhando pro dormir. Então a luz, não precisa já deixar todas as luzes da casa ligada. Você já pode diminuir a intensidade dessas luzes, o máximo que der, deixa apagado. O que tiver como deixar numa meia luz, muito melhor. Você também vai começar a ajustar a temperatura do quarto. Então, se tiver muito calor, ligar o ar-condicionado, ligar o ventilador. Nossa, mas para um bebê, sim.
eles também sentem calor. Você dorme bem quando você tá com calor? Ninguém dorme bem quando tá com calor. Às vezes esse bebê tá acordando milhões de vezes à noite porque ele tá passando calor. Ou pelo contrário, ou porque ele tá passando frio. Então a temperatura desse quarto precisa ser uma temperatura adequada para dormir. E aí não existe consenso, tá, gente? O melhor é 24 ou o melhor é 26. Existe você e existe o seu bebê. Cada bebê é diferente, tem bebê que é mais calorento, tem bebê que é mais friorento. E aí você tem que ir testando como que ele dorme melhor de acordo com a temperatura e a roupa que você colocou ele para dormir. Precisa também tomar cuidado com o mosquito. Quem que dorme com um pernilongo aqui, ó, no seu ouvido o tempo todo, te picando a noite inteira? Você vai acordar milhões de vezes à noite por conta disso. Eu sei bem, quem me segue sabe que eu moro no litoral. E mosquito atrapalha muito. Então, antes de dormir, ó, higiene de sono. Começar a ter certeza que esse quarto não tem mosquito, que não tem mosquito, às vezes, dentro do mosquiteiro. E tirar a tela. Dependendo da idade dessa criança, se a gente está falando de um bebê recém-nascido, 3 meses, eu espero que ele nem tenha acesso à tela ainda. Mas se a gente está falando de uma criança mais velha, porque higiene de sono, gente, como eu falei, vale até para adulto. A gente vai tirar completamente qualquer tela a partir das 17. Pra gente também. Celular, televisão, qualquer coisa que vai deixar o nosso cérebro muito estimulado. E a gente precisa também preparar esse bebê para dormir, para começar a dormir. Então a gente precisa alimentar, porque senão ele vai acordar no meio da madrugada porque ele está com fome. Precisa trocar a fralda, porque senão ninguém fica confortável quando tá cheio de cocô na fralda. E aí a gente pode começar a colocar fraldas que são do período noturno, que elas têm um poder de absorção, de deixar se sentindo sequinho por mais tempo. Porque, gente, quando você ajusta a higiene de sono, às vezes era isso que estava fazendo o bebê acordar milhões de vezes. E também é o momento de desacelerar a casa como um todo. Não adianta você querer colocar o seu filho para dormir no horário certo se o papai chega às 7 horas da noite e começa a brincar de jogar pra cima, a estimular, a casa tá lotada de gente, festa, todo mundo entrando, todo mundo conversando, todo mundo ainda jantando, fazendo, sabe, aquele rebuliço. Hora de dormir, começou o horário da higiene de sono, todo mundo tem que ficar um pouco mais calmo. Eu vou ignorar meu bebê. Não, você pode brincar com ele, você pode ler pra ele, você pode dar beijinho, qualquer coisa que seja, sempre mais calma. Não é o momento de ficar estimulando. Então, garantindo, primeiro, uma higiene de sono adequada, a gente garante que nada vai, pelo menos dessa parte de ambiente, nada vai acordar esse bebê durante a madrugada e ele vai conseguir entrar no ciclo de sono dele no horário correto. Se a gente tem, então, o ambiente e o bebê preparados para dormir, agora a gente vai entrar na parte da rotina de sono, que também é muito importante. Vocês sabiam de tudo isso, gente, da parte da higiene? Vocês fazem higiene de sono aí na casa de vocês? Ou já estão aprendendo um monte nessa live? Se você está aprendendo muito, você já tem que se inscrever para a Semana Mãe de Primeira, que eu falei que vai acontecer nos dias 20, 22 e 24 de janeiro. Lá a gente vai conversar sobre tudo que você precisa para se sentir mais preparada para a maternidade, para dar para o seu bebê tudo que ele precisa para ter um desenvolvimento saudável, desde a gestação até os 2 anos, que é a época mais importante do desenvolvimento do bebê, tanto emocional como cerebral, cognitivo. Eu falei emocional já. No nosso evento, na Semana Mãe de Primeira, a gente vai falar sobre amamentação, vai falar sobre sono, sobre cuidados do dia a dia, porque quando você sabe todas essas coisas, quando você entende sobre
o ciclo natural do bebê, porque todo bebê, por mais que eles sejam únicos, por mais que eles sejam diferentes um do outro, existe sim um ciclo natural, existe sim algo que a gente espera daquele bebê, na parte do sono, na parte da amamentação, na parte do desenvolvimento, tudo que envolve a vida do bebê, existe um ciclo natural já esperado. E aí quando você entende esse ciclo natural, você já sabe como agir antes mesmo das coisas acontecerem. Isso diminui a sua ansiedade. Mas isso a gente vai conversar no evento que eu falei da Semana Mãe de Primeira. Então, quando essa live terminar, todo mundo vai se inscrever lá pelo link da bio. Ó, preciso aprender sobre autonomia do sono. Eu tento fazer a higiene, mas não consigo. Por que não consegue? É uma casa muito agitada à noite? O que faz para eles acordarem um pouco mais tarde? Perto das 5 da manhã ele acorda e volta e dorme às 8 da noite. Thaís, eu sinto dizer, mas o seu bebê tá dormindo no horário certo. É o horário que todos nós fomos feitos para dormir. É o horário que a nossa melatonina, como adultos, né, que a gente tem, começa a aumentar lá próximo das 8 da noite para a gente ir dormir e acordar às 6 da manhã. Para o seu filho acordar mais tarde, ele vai ter que necessariamente dormir mais tarde. E isso pode implicar em um monte de coisa. Por que vocês não ajustam a rotina aí de vocês para vocês acordarem mais cedo também? Duro, né? Eu sei que é duro, gente. Ó, antes da gente começar a falar sobre a rotina de sono, que é uma coisa também muito importante junto com a higiene de sono, elas são coisas diferentes, a gente precisa entender um pouquinho sobre associação de sono. Vocês veem como o sono é uma coisa que é natural pra gente, mas existe muita ciência e muito processo envolvido. Quando você entende esses processos, é como se você conseguisse tomar um pouquinho melhor as rédeas da situação e tomar decisões que são mais próximas da rotina que você quer ter na sua família. Então, o que é uma associação de sono? Sabe quando você chega em casa, assim, e aí você adulto, olha para sua cama e aí já te dá um soninho, você fala, nossa, vontade de deitar nessa cama e dormir agora? Isso é uma associação de sono. Por quê? Porque todas as noites você dorme no mesmo lugar. Aquele lugar já foi associado pelo seu cérebro que é um lugar de dormir. Então, toda vez que você vê esse lugar que é um lugar de dormir, começa a te dar sono. Isso é uma associação de sono. Então, tudo que você faz para o seu bebê dormir, você está criando uma associação de sono. Você está ensinando para ele que ele precisa daquilo para dormir. Então, se você toca fala mansa para ele dormir, você está ensinando que ele precisa do fala mansa para sentir o sono. Porque ele sente o sono quando ele escuta fala mansa, então ele acha que ele precisa daquilo para toda vez sentir sono. Pensando nisso, o que você tem ensinado para o seu bebê que ele precisa para dormir? Que ele precisa, por exemplo, ser balançado e ninado? Toda vez vai ter que balançar e ninar ele para dormir? Não tem problema nenhum. Mas e quando ele tiver com 12 quilos? Depois de ele passar meses sendo ensinado que ele precisa ser balançado para dormir, que toda vez que ele dorme, ele é balançado. Quando ele estiver pesado demais e você não quiser mais fazer isso, como que você vai falar para ele, ó, na verdade você não precisa disso para dormir? Ou que ele precisa daquela voltinha no carro, que muita gente fala, eu vou dar uma voltinha no carro. E a gasolina? Quantas voltinhas de carro você vai dar todos os dias para esse bebê dormir? Você fala, nossa, mas ele não dorme se eu coloco no berço. Ele dorme só quando eu coloco ele para dar uma voltinha no carro. E aí, o que você faz na noite seguinte? Ele não tá dormindo? Coloca ele para dar uma voltinha no carro. Que é para fortalecer essa associação de sono dele. Uma curiosidade, por que eles dormem bem no carro, gente? Eles dormem bem no carro, teve uma pessoa que falou que não dorme muito bem, mas no geral eles dormem bem no carro, porque o carro, nesse período de recém-nascido, ele lembra muito o ambiente do útero, que é um ambiente que eles já estavam acostumados, eles ficaram meses lá, né? Então, o bebê conforto, ele é apertadinho, deixa todo o braço dele bem restrito, igual era no útero. Ele é quentinho, igual era no útero.
Na hora que você liga e anda com o carro, ele fica, ó, sendo balançado igual ele ficava no útero, porque no útero ele estava no meio de uma água. E aí toda vez que você mexia, ele era balançado também. E o carro também tem o barulho do motor, que é um barulho de ruído branco, igual o bebê ouvia quando ele estava no útero. Nossa, mas no útero dentro de mim não era silêncio? Não, porque ele estava ouvindo o tempo todo o seu coração bater. E o seu coração bate mais ou menos assim, ó. Então isso é um ruído branco. Ter ruído branco ajuda o bebê a se acalmar e ajuda o bebê a dormir. Por isso que para muitas famílias, dar uma voltinha de carro funciona muito bem. Mas até quando você vai sustentar isso? Ou então, vou colocar ele na bola de pilates para ficar balançando, vou colocar o chinelo no carrinho para fazer a lombada. E quando você viajar? Que você não vai? Você vai levar a bola de pilates toda vez que você for viajar, vai levar no avião. Porque o bebê aprendeu que tem que dormir desse jeito. Então, gente, tudo que você faz para o seu filho dormir está sendo ensinado para ele. Você está ensinando para ele como que é dormir. E tá tudo bem. Desde que ele durma no final do que você está fazendo, desde que você não se importe de fazer o que você está fazendo, esse hábito, e desde que você consiga sustentar isso por muito tempo. Então, quando você entende o ciclo natural do bebê, que eu falei, então quando você sabe o que esperar, você sabe para onde cada decisão sua tá te levando. Então, por mais que agora seja difícil não criar uma associação de sono, vai ser um ganho que você vai ter no futuro. Entendeu? Então, agora, uma medida rápida para fazer ele dormir, por exemplo, é colocar ele no peito e deixar ele dormir no peito. Só que quando você quiser desmamar, aí não vai mais dormir? Então a gente precisa criar associações de sono que a gente quer que ele tenha para sempre, que não vai ter problema nenhum ele manter por muito tempo. Ó, eu só coloco o meu bebê para dormir em cima de mim e ele dorme. É lógico, ele se sente completamente seguro no seu colinho. E tudo bem, mas aí você vai ficar com ele dormindo no colinho por quantos anos? Fora que dormir no colo não é seguro. Você dorme, ele dorme, pode cair. Ó, meu caso, eu acho que é a associação do peito. A associação do peito é a que mais acontece. Então, você coloca o bebê para mamar, ele dorme no peito, sugando, pode ser com a chupeta também, e aí ele entende que ele precisa sugar algo para sentir sono. Então, ele não vai conseguir dormir enquanto ele não tiver o peito ou enquanto ele não tiver a chupeta. E no fim, então, o que é uma rotina de sono? Doutora, como que eu faço para conseguir dormir, fazer ele dormir sem ninar? É aí que entra a questão da rotina de sono, gente. É muito importante saber isso. Quando você sabe, foi o que eu falei, as suas primeiras decisões já são tomadas pensando em algo que vai ser sustentado por muito tempo. E é super possível. Eu não tô falando de nada mirabolante aqui. Eu sou uma pessoa completamente prática e objetiva. Eu jamais iria sugerir para vocês uma coisa completamente difícil de ser sustentada. Então, a rotina de sono, que muita gente fala, ela nada mais é do que um conjunto de hábitos que vão ser repetidos todos os dias para virar uma associação de sono, para entender, o seu bebê entender que ele vai dormir. Então, é uma rotina diária para ensinar o seu bebê a hora de dormir, que depois que você faz aquele passo a passo, o seu bebê, no final, ele dorme. Então, depois de muito, gente, não é do dia para a noite, tá? Coisas que são para sempre, hábitos que são ensinados para durarem, eles não são do dia para a noite. Nada na criança é milagroso. Mas quando você está há um tempo já fazendo essa rotina, todos os dias que você faz A, B e C e seu filho dorme, A, B e C e seu filho dorme, quando chega no A, ele já começa a ficar com soninho. Por quê? É a mesma história que eu falei da cama. Quando você dorme todos os dias no mesmo lugar, só de olhar para esse lugar, você já tem sono. Seu cérebro já aprendeu isso, já associou. E o que precisa ter nessa rotina, doutora? Eu vou fazer uma chantala, vou colocar uns cristais, uma aromaterapia, aí depois eu venho, faço um teatro de baixo estímulo, para ele não ficar muito estimulado nesse momento de dormir. E aí, gente, não precisa ser nada mirabolante. O que precisa? A rotina precisa ser feita
todos os dias, da mesma forma, na mesma ordem. E aí o que você vai escolher vai ser uma coisa que vai ser fácil de sustentar e que vai ser também adaptável. Porque se você precisar mudar de casa, se você precisar viajar, você consegue adaptar essa rotina. Então, coloquei na minha rotina sentar na poltrona de amamentação e ligar o abajur vermelho do meu lado. Tudo bem, mas aí você vai viajar, você vai levar a poltrona de amamentação e o abajur vermelho? Então precisa ser algo que seja adaptável. E precisa ser algo que faça bem pra você e pro seu bebê. Não faz sentido você fazer todos os dias algo que você não quer ter na sua rotina. Então tem que ser uma coisa que você escolha. Pode, gente? E aí, quando eu falo que não precisa ser nada mirabolante, eu tô falando de coisas muito simples. Então, um exemplo de uma rotina de sono. Você deu os horários, você já diminuiu todo o estímulo de sono, o estímulo da casa, começou a parte da higiene de sono, diminuiu luz, tirou tela, inclusive desligar a televisão de casa. Você vai lá, dá um banho no seu filho, coloca o pijaminha dele, entra no quarto, liga o ar-condicionado, fecha a janela e apaga a luz. Rotina de sono. Troca a fralda. Não esquece de trocar a fralda. Rotina de sono. Se você fizer isso todos os dias, na mesma ordem, do mesmo jeito, é uma rotina completa. E aí você pode colocar o que você quiser, que vai ajudar o seu bebê a associar. Você pode cantar uma musiquinha curtinha pra ele e calminha, que faça sentido pra vocês. E eu tenho certeza que ele vai lembrar pro resto da vida dessa musiquinha. Você pode ler um livro, você pode sim fazer uma massagem. Você pode fazer uma rotina de 12 passos, desde que isso te faça feliz. E o seu bebê goste. E você consiga sustentar. E que seja adaptável. Ruído branco ajuda, o ruído branco ajuda muito na fase da esterogestação, que é até os 3 meses de vida, porque lembra que eu falei? O ruído branco lembra o útero, e aí o bebê, ele se acalma com o ruído branco. Só lembrar que ele precisa ser bem baixinho, e aí depois dos 3 meses tem bebê que gosta de continuar com o ruído branco, tem bebê que não gosta, e aí você precisa avaliar. Tem criança que continua até anos com o ruído branco. As associações, você começa com 3 meses, a rotina de sono e as associações de sono, você pode começar desde o começo, desde o primeiro dia. Só que até os 3 meses, na fase de esterogestação, o bebê, ele ainda não percebeu que ele saiu do útero, que ele está vivendo esse mundão, então ele não percebe muitas coisas ao redor dele. A rotina, se você começar desde o começo, vai ser mais fácil de sustentar depois dos 3 meses. Mas, até os 3 meses, as associações que são feitas, elas são desfeitas elas são desfeitas de maneira fácil. Então, eu criei uma associação do peito. Se você mudar isso até os 3 meses, é mais fácil, porque ele ainda não percebe. Mas pode começar desde o começo, só que depois dos 3 meses tem que ficar bem mais rigoroso na questão de fazer todos os dias. Existe rotina para o recém-nascido? Existe. A que você escolher para ele. Pode dar o banho antes de dormir, mas não é obrigatório. Quando vocês forem escolher as associações de sono e a rotina de sono para o seu filho, prestem atenção para não escolher nada que seja muito rígido e que dependa muito de lugares. Então foi o que eu falei, se você precisar mudar de lugar, você arruma um problema. Se você tiver uma rotina muito rígida, que precisa ser feita, precisa de muita coisa envolvida, pode dificultar no futuro. Cuidado também com a rotina da sucção, que eu falei, do peito e da chupeta. Porque senão, depois você não vai conseguir tirar isso com facilidade. Doutora, mas ele precisa mamar antes de dormir, o que eu faço? Então você coloca esse bebê para mamar, quando ele estiver ainda acordado, mas sonolento, você tira. Ou seja, ele não vai dormir no peito. Ele vai começar a ficar com sono, mas você tira, e aí todo o final da rotina é feito fora do peito. Essa também é uma técnica que a gente usa, gente, para colocar o bebê no bercinho. Então a gente evita de colocar esse bebê no bercinho, que deve ser feito desde recém-nascido, viu? Não é para dormir na cama com vocês, nem no colo, nem na poltrona de amamentação. Você colocar o bebê no bercinho com ele ainda acordado é a melhor coisa. Quando você coloca ele dormindo, é como se você tivesse
dormido em um lugar e de repente você acorda em outro. Eles acordam assustados. Então, quando você coloca ele ainda sonolento para dormir, mas acordado no bercinho, primeiro que ele entende que ele está sendo colocado e se ele despertar, ele vai voltar a dormir nesse mesmo lugar. Ele vai estar onde ele foi colocado. E segundo que o berço já se torna parte da rotina. Então, quando você coloca ele acordado no berço, ele entende que o final da rotina é ser colocado no berço. E aí ele não estranha dormir lá. É isso que a gente chama, é uma parte de autonomia de sono. Então, é você começar a ensinar esse bebê a dormir de formas que não dependam tanto de você. A autonomia de sono precisa ser, é mais depois dos 3 meses mesmo. E outra coisa que tem que tomar cuidado. Tem a rotina de sono, tá muito bem estruturada, é flexível, é fácil, a gente gosta e só a mãe faz. Aí o bebê associa que só se dorme com a mãe. Então, dá uma trocada. Um dia a mãe faz a rotina, outro dia o pai faz a rotina. Um dia a mãe faz a rotina, outro pai faz a rotina. Porque aí o bebê entende que existe uma rotina, existe uma ordem de hábitos que não depende da pessoa que está fazendo. São pequenas recomendações que fazem todo sentido com a fisiologia do bebê, com o ciclo natural do bebê e que às vezes a gente não para pensar. Quando eu falo para vocês agora, vocês falam assim, nossa, faz todo sentido. Como eu não reparei nisso antes? Mas é porque realmente você quando você não sabe o porquê de você estar fazendo o que você tá fazendo, você só toma as melhores decisões com o que você tem na hora, com o que precisa ser resolvido na hora. Você não pensa muito bem, se você é levado a tomar decisões, você acaba ficando refém do que está acontecendo ali naquele momento. O meu primeiro começou a dormir noite inteira com 2 anos e 3 meses. Pensa no meu desespero com o segundo. Tá com 3 meses o segundo. Já é a hora de começar a fazer uma rotina consistente de sono e já coloca o de 2 anos para participar dessa rotina. Porque aí vocês fazem uma rotina só para os 2 irem dormir no mesmo horário. Como mudar essa associação do peito? É aquilo que eu falei. Então já tem uma associação do peito, faz o que eu descrevi agora há pouco. Você coloca para mamar, aí antes dele dormir, você tira o peito e aí você coloca um outro passo da rotina que vai levar ele ao sono. Por exemplo, tá no peito, tira antes dele dormir, ainda sonolento, coloca ele no bercinho e dá uns tapinhas assim para ele dormir. Aí dormiu, foi o primeiro dia. Segundo dia, ele vai querer dormir no peito de novo. De novo, vai lá, tira ele do peito, coloca ele no bercinho e dá os tapinhas. Já acostumou a não dormir no peito e dormir no bercinho, aí você vai começar a diminuir a quantidade de tapinha. Dá um pouquinho de tapinha e já tira. Deu uma acordadinha, tapinha. E tira. Porque aí você vai diminuindo o seu protagonismo da cena, para ele conseguir dormir com menos estímulo possível. Autonomia de sono. Pode dar banho após a mamada? Pode. Por que não poderia? Só tem que esperar um pouquinho, assim, deu mamar, espera uns 15 minutos, porque às vezes você dá mamar e já começa a manipular no banho, ele vomita. Mas pode. Doutora, quando os pais são separados e só a mãe coloca para dormir, quando ele começar a dormir na casa do pai, ele vai ter dificuldade? Não dá para jurar, mas provavelmente vai ser outra pessoa, outra rotina, outro lugar. Meu bebê acorda a cada 2 horas à noite. Por que normalmente eles acordam a cada 2 horas? Porque o padrão de sono do bebê um ciclo de sono dura entre 40 minutos até 2 horas. O nosso ciclo de sono, para vocês terem noção, dura 3, 4 horas. Então, quando a gente sai de um começo de ciclo para começar o outro, a gente tem um mini despertar. É aquele momento que você acorda e dá uma puxadinha no cobertor ou vira de lado. Então, sempre existe isso. No bebê, o ciclo de sono é a cada 40 minutos, 2 horas no máximo. Então, a cada 2 horas, quando ele vai sair de um ciclo e começar o outro, ele tem um mini despertar. Se nesse mini despertar ele tá com calor, ele acorda. Ou se nesse mini despertar tem um mosquito, ele acorda. Ou se você ensinou para ele que ele precisa do peito para dormir, nesse mini despertar ele não tá com o peito, ele vai buscar o peito para dormir. Se não tiver, ele acorda.
Então, a gente chama isso de ensinar o bebê a se autoninar. Então, na rotina, tem que ter coisas que ele consiga voltar a dormir sozinho. Porque os despertares, os mini despertares de abrir o olhinho, de se mexer, vai acontecer. Isso é da fisiologia do sono de todo mundo. O negócio é ele acordar e ele conseguir voltar a dormir sozinho, sem você. Mas, para isso, o ambiente tem que estar, perfeito. Porque senão até a gente acorda. Eles não precisam estar vestidos mesmo se estiver com calor. Se eles estão com calor, coloca menos roupa. O que eu quero que vocês entendam no final disso é que o sono, ele é uma construção diária. Não é uma coisa que vai acontecer, ensinar o seu bebê a dormir, não vai acontecer do dia para a noite, com uma mudança em 2 dias. Não, é diariamente ele vai aprendendo cada passo da rotina para conseguir ter mais autonomia no sono. Então, agora é a fase de você plantar as sementinhas para conseguir colher um sono bom no futuro. O que funciona com criança, e não só na parte de sono, mas de alimentação, de rotina do dia, é persistência. E a paciência também é importante, mas persistência. Todos os dias fazer da mesma forma. Eu espero que no fim dessa live vocês estejam se sentindo mais preparadas para lidar aí com os desafios do dia a dia, principalmente do sono. E noites mais tranquilas, elas começam com escolhas conscientes. A gente precisa saber aonde cada decisão que a gente está tomando na vida do nosso bebê, aonde que ela vai levar a gente no futuro, daqui a alguns dias. Eu não estou falando que você precisa saber tudo, mas você precisa saber o que importa. Olha como o pouco que eu falei em uma live aí de meia hora já deve ter feito diferença na sua vida. Imagina se você soubesse disso antes. Por isso que eu falo que o melhor enxoval na maternidade é você ter conhecimento.